A Lei Geral de Proteção de Dados já está em vigor e os estabelecimentos de saúde também precisam se adaptar às novas regras. Neste vídeo, apresentaremos um guia completo sobre a aplicação da LGPD em hospitais, clínicas, laboratórios, farmácias e outras instituições do setor da saúde. Com isso, você terá a chave para o sucesso e abrirá todas as portas do direito digital na sua empresa. Hoje em dia, dados são como chaves. Não esses chaves. Os dados são como chaves mesmo. Precisam ser protegidas sob pena de ameaçarem a intimidade e a privacidade ou causarem incômodos e prejuízos financeiros ao seu proprietário. Afinal, você daria a chave de sua casa para qualquer pessoa entrar? Não, pois ela revela muito sobre você, não é mesmo? Isso também ocorre com seus dados pessoais. Nas raras vezes em que você entrega as chaves do seu carro para alguém, por exemplo, para um manobrista de estacionamento, espera que ele a utilize apenas para o fim que você a autorizou e que a proteja de qualquer perigo. Isso porque a chave do carro, assim como os dados de uma pessoa, abre portas para o seu espaço particular. A mesma coisa também ocorre com os dados pessoais confiados a um estabelecimento de saúde. Quando uma pessoa física concede à sua empresa os seus dados pessoais, espera que você os utilize apenas para o fim consentido e que os proteja de quaisquer incidentes de violação de dados. Por isso, pare e reflita. A sua empresa está totalmente preparada para proteger os dados pessoais a que tem contato? Não tem certeza? Então segue assistindo esse vídeo para saber tudo sobre a proteção das chaves, dos dados de seus pacientes, clientes e colaboradores de acordo com a LGPD. Ora, considerando que desde setembro de 2020 a LGPD já está vigente, o ideal é que seu estabelecimento já tenha criado um sistema para obter o consentimento escrito dos titulares, assim como para armazená-los por um bom tempo, já que eles são uma prova importante, e também para organizá-los considerando o número de pacientes com que você lida. Para que isso se oficialize, temos que escrever num papel. Eu não tenho papel, eu só tenho Eu tenho um post-it. Se você ainda não adotou esses procedimentos, fique calmo, pois em breve publicaremos um novo vídeo com os 10 segredos para a implementação da LGPD, guardados a 7 chaves pelas empresas e advogados. Nesse novo vídeo, abordaremos assuntos como a elaboração de inventário de dados, como obter, guardar e organizar o consentimento de todos os seus pacientes com o tratamento de seus dados, como viabilizar a retificação e a portabilidade de dados do seu estabelecimento de saúde. A toda e qualquer pessoa, física ou jurídica, que realize o tratamento de dados pessoais, aplica-se a LGPD, desde que o tratamento seja realizado no Brasil, os dados se refiram à pessoa que esteja no nosso país, o tratamento vise a oferta ou ao fornecimento de bens ou serviços no Brasil, ou então os dados tenham sido coletados em nosso país. Não interessa, nesses casos, qual o país sede da empresa, se o titular dos dados é brasileiro ou não, nem se o tratamento dos dados é feito de modo físico ou digital. A LGPD é quase como uma chave mestra que se adapta a praticamente todas as fechaduras, empresas. Seriously. Antes disso, vou te contar um segredo. Algumas chaves abrem portas específicas. A do seu carro, por exemplo, não serve para abrir a porta da sua casa, mas tem uma chave que abre todas as portas do mundo jurídico para você, a da CHC Advocacia. Yeah, Mr. White! Afinal, conhecimento só é útil se compartilhado. Por isso, não esquece das palavras-chave. Curte esse vídeo, inscreva-se no canal e ative o sininho para receber a notificação dos nossos vídeos. Existem, portanto, poucas exceções à implementação da Lei Geral de Proteção de Dados. Ela não se aplica, por exemplo, quando o tratamento de dados pessoais for realizado por uma pessoa natural para fins particulares e sem repercussão econômica. Também não se aplica ao tratamento de dados pessoais para fins exclusivamente jornalísticos, artísticos, acadêmicos e de interesse maior do Estado. Conclusão: os estabelecimentos de saúde são sim impactados pela LGPD, devendo se adaptar às novas regras sob pena de serem sancionados. A lei, então, se aplica a estabelecimentos como hospitais, clínicas médicas, consultórios, operadores de planos de saúde, laboratórios e farmácias. Feliz com essa notícia? Querem saber o que vai me deixar feliz? Ter alguém no desfibrilador, mais gente na emergência... Não são raros os dados pessoais tratados por estabelecimentos de saúde. Pelo contrário, o nome e o CPF do consumidor, fornecidos para a concessão de descontos na compra de fármacos, são dados pessoais. Em clínicas, a ficha cadastral de pacientes, contendo seu nome, sobrenome, endereço residencial e o histórico médico, é repleta de dados pessoais. Além disso, na relação com seus empregados,
Desde o momento da análise de currículos até o da rescisão contratual, muitos dados pessoais são acessados e processados. Nos estabelecimentos de saúde, a implementação da LGPD se justifica principalmente pelo cuidado e respeito aos direitos dos titulares de dados, que, nesse caso, podem ser seus pacientes, consumidores e colaboradores. Alguns outros fatores também podem reforçar isso, como a competitividade empresarial, já que prezar pela segurança digital pode se tornar um diferencial frente à concorrência. Além disso, o não cumprimento da LGPD por estabelecimentos de saúde a partir de 1º de agosto de 2021 pode ensejar a aplicação de sanções administrativas, como advertência para adoção de medidas, multa de até 50 milhões de reais por infração, de acordo com o faturamento da pessoa jurídica, e multa diária dentro do limite total também de 50 milhões de reais, além de penalidades no âmbito civil e até penal. Are you serious? Has a heart attack. Cardio humor. Oh, yes, sir. A LGPD regulamenta o tratamento de dados pessoais, com o objetivo de proteger direitos fundamentais, como a liberdade e a privacidade. Dados pessoais são aqueles que identificam uma pessoa ou que permitem identificá-la. São exemplos comuns o nome, RG, CPF, o telefone, assim como a localização em GPS e até a fotografia. Além disso, a LGPD dá uma especial proteção aos dados pessoais sensíveis, ou seja, aqueles que se referem a temas mais sensíveis de uma pessoa natural, como dados sobre sua raça, etnia, religião, vida sexual e opinião política. Nisso, incluem-se também as informações referentes à saúde de uma pessoa, os seus dados biométricos e genéticos. Entender essa diferenciação no tratamento dos dados pessoais é fácil. Pense nas chaves que você possui. A chave da sua casa, do seu cofre, do seu diário, da sua empresa e hoje em dia até a sua chave Pix. Você protege todas essas chaves do mesmo modo? Não. Isso porque algumas delas revelam questões mais sensíveis sobre você. A chave do seu diário, por exemplo, é aquela que você guarda em um local bem escondido, pois se aberto, revelará muitos dados particulares sobre você. A chave da sua empresa, por outro lado, você confia a alguns de seus funcionários, mas não necessariamente você dará a eles a chave do cofre que está na sua empresa. Do mesmo modo, a diferenciação entre dados pessoais e dados sensíveis decorre da necessidade de se proteger esses dados de modo especial. Voltando para a LGPD, todos esses dados são protegidos quando tratados por uma pessoa física ou jurídica, o seu estabelecimento de saúde, por exemplo. Tratamento de dados é toda e qualquer operação realizada com dados pessoais, como a coleta e a recepção de dados transferidos por terceiros, além do armazenamento e processamento de dados, a transferência para terceiros, a transmissão de dados por meios eletrônicos, como o WhatsApp, e, por fim, a exclusão dos dados. Nesses processos de tratamento, estão envolvidos alguns sujeitos principais a quem a LGPD deu uma denominação própria. Titular dos dados é a pessoa a quem os dados se referem. Controlador é a pessoa física ou jurídica que toma as decisões sobre o tratamento de dados. Operador é a pessoa física ou jurídica que, de fato, realiza o tratamento de dados pessoais, em nome e segundo as instruções do controlador. No caso do consultório médico do Dr. Salvador, por exemplo, o paciente João, que realiza uma consulta e para isso dá suas informações de contato e saúde, é o titular dos dados pessoais. O controlador será o Dr. Salvador, responsável pelo estabelecimento e por decidir como será feito o tratamento de dados ali. A secretária do médico será a operadora, que realiza agendamentos, preenche a ficha cadastral dos pacientes, organiza e envia os dados de pacientes para fins de abatimento do valor da consulta junto a planos de saúde. É claro que esses papéis se alteram em certas situações. O médico, por exemplo, algumas vezes pode se enquadrar como controlador e em outras como operador. Na prática, os dois agentes de tratamento de dados, controlador e operador, responderão civilmente por danos causados ao titular, o paciente, em decorrência do tratamento de dados pessoais. O operador responderá solidariamente quando descumprir as obrigações da LGPD ou quando não tiver seguido as instruções lícitas dadas pelo controlador, salvo exceções. Oh my God. No caso de um hospital particular, essa instituição, por meio de seu responsável, gerenciará o tratamento de dados pessoais dos pacientes e, portanto, será um controlador, de acordo com a LGPD. Os médicos que ali atuam, os enfermeiros e os terceirizados que trabalham no centro de diagnósticos do hospital serão os operadores. Os pacientes que procuram atendimento no hospital serão, evidentemente, os titulares de dados pessoais. Por outro lado, se pensarmos nas relações de trabalho, esse hospital particular, que toma decisões relativas aos dados pessoais de seus colaboradores,
será o controlador. Contudo, os médicos e enfermeiros que ali trabalham e que para isso enviaram seu currículo e preencheram uma ficha cadastral com dados pessoais são titulares de dados e não operadores. This is a hospital, people. Serious work happens here. 30-second dance party. Com base nessas ideias-chave trazidas pela LGPD, podemos exemplificar situações em que ocorre o tratamento de dados pessoais nos estabelecimentos de saúde. É o caso da elaboração e armazenamento de prontuários médicos em papel ou de modo virtual, das trocas de informações entre estabelecimentos de saúde para pedidos de exames laboratoriais e da coleta por farmácias da prescrição médica de um consumidor, titular dos dados pessoais, para fornecimento de medicamentos. Quanto à aplicação da LGPD, precisamos destacar que a lei regulamenta, mas não proíbe totalmente o tratamento de dados pessoais. Essa operação pode ser realizada desde que haja o consentimento informado e escrito ou inequívoco do titular dos dados pessoais. Pela base legal do consentimento, o tratamento de dados pessoais sensíveis só é possível quando o titular dos dados ou seu responsável legal consentir informadamente, de forma inequívoca, específica e destacada, com o tratamento para finalidades pré-determinadas. Mas se eu não conseguir isso? Não havendo consentimento, o tratamento dos dados pessoais sensíveis é permitido pela LGPD se for indispensável para o cumprimento de obrigação legal ou regulatória pelo estabelecimento de saúde, a execução de políticas públicas, a realização de estudos por órgão de pesquisa, o exercício regular de direitos, inclusive em contratos e em processo judicial, administrativo e arbitral, a proteção da vida ou da incolumidade física de uma pessoa, a tutela da saúde, mas você já sabe, exclusivamente em procedimento realizado por profissionais de saúde, serviços de saúde ou autoridade sanitária, ou a prevenção à fraude e à segurança do titular dos dados para cadastro em sistemas eletrônicos, salvo se prevalecerem direitos do titular que exijam a proteção dos dados. Dito isso, poderíamos então pensar em algumas situações comuns no cotidiano de estabelecimentos de saúde, nas quais o tratamento de dados pode ser autorizado ou não. Imagine que um paciente em estado gravíssimo é trazido para o seu estabelecimento de saúde. Eu preciso de ajuda aqui, agora! Obviamente, você não terá tempo para explicar todas as condições do tratamento de seus dados pessoais, nem o paciente terá condições de assinar nenhum documento. Nesse caso, você não vai deixá-lo de atender, de elaborar um prontuário médico, de realizar exames ou fazer questionamentos sobre a saúde dele, apenas por não haver o consentimento escrito e informado. Isso porque outras bases legais permitem o tratamento de dados pessoais e sensíveis nessa situação, como a tutela da saúde e a proteção à vida. Além disso, em geral, a LGPD proíbe a comunicação ou o uso compartilhado entre controladores de dados pessoais sensíveis, referentes à saúde, com o objetivo de obter vantagem econômica. Contudo, frequentemente, estabelecimentos de saúde realizam o compartilhamento desses dados. A título exemplificativo, clientes que fazem uso contínuo de medicamentos podem participar de programas de descontos, desde que se cadastrem, informando dados pessoais sensíveis, nas farmácias credenciadas. Também, para que um paciente seja reembolsado por despesas médicas inclusas em seu plano, é preciso que o profissional que o atendeu elabore e encaminhe um documento com dados pessoais sensíveis sobre o procedimento realizado. Espera aí, pode isso? Esse compartilhamento de dados pessoais ainda pode ser realizado na prestação de serviços de saúde, de assistência farmacêutica e de assistência à saúde, incluindo os serviços de diagnose e terapia, quando em benefício dos titulares de dados e, para permitir a portabilidade de dados quando solicitada pelo titular, ou para viabilizar transações financeiras e administrativas pelo uso e prestação desses serviços. É aquela coisa, né? No direito toda regra tem uma exceção. Agora você já está ciente de como a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais se aplica aos estabelecimentos de saúde. Ainda está com medo de fazer a adequação da sua empresa à LGPD? Ou já iniciou a implementação, mas quer ter certeza de que nenhuma etapa foi pulada? Afinal, com multa de até 50 milhões de reais, não dá para brincar, não é verdade? Se você quiser saber essas e outras dicas práticas, comenta aqui embaixo. E para fechar esse vídeo com chave de ouro, não esqueça das palavras-chave que falamos lá no início. Curta esse vídeo, inscreva-se em nosso canal e ative o sininho das notificações. E se você quer saber mais sobre este e outros assuntos, acompanhe nosso blog chcadvocacia.adv.br e nos siga em nossas redes sociais. Lá você encontra mais materiais que podem te ajudar na compreensão da LGPD. Obrigado e até a próxima! Tem que ter o... Fazer essas... Raul aproveita tudo, né?
É claro.